O Thiago Brunet, que as pessoas conhecem, pelo menos que algumas pessoas conhecem, ele começou dos 33 para 34 anos. Olha só. Antes dos 33, 34 anos, eu não tinha ideia do meu propósito. Eu vivia sobrevivendo. Eu vou ali, vou fazer o que... Atenção, Brasil! Atenção para este momento. Porque é tão importante você falar isso, sabe, Thiago? Porque as pessoas olham o feed do Instagram, os livros Não tem vendidos. ideia do processo. Não tem ideia Não do tem. processo, não tem ideia do que passou, sabe? E muita gente fala, ai, não, porque eu tô velha. Cara, com 33 anos, como ele começou a entender, sabe? Então você que tá aí, para de achar que você é velho, vai atrás, vai se conhecer, vai buscar do Senhor e cria vergonha na cara. Né? E aí, ali eu fiquei 9 meses trancado em casa, depressivo, imagina, tal. Tive que entregar tudo, fui morar de aluguel num lugar muito vergonhoso pra gente. Eu não podia nem receber ninguém em casa. E a gente só chorava. Eu e minha esposa, a gente só chorava sem saber o que estava acontecendo. Eu lembro que eu tinha um amigo, que é muito meu amigo até hoje, que ia lá em casa, tipo, 5 horas da tarde, levava 2 pãezinhos franceses, a gente fazia um café. Meu Deus. E eu tô falando de 6 anos, 7 anos atrás, 6 anos atrás. Chocante. E conversava comigo, ó, isso vai passar. Meu pai ia lá, orava por mim. E nesses 9 meses eu fiquei com muita raiva de Deus e comecei a ler a Bíblia para falar assim, eu vou desmentir isso aqui. Caramba. Porque se isso fosse verdade, eu não estaria passando toda essa humilhação. E aí eu comecei a ler a Bíblia com raiva, sabe? Frustrado com Deus. Eu falei, eu vou provar que isso é mentira. E cada vez que eu lia a Bíblia, e eu lia assim muito, não tinha nada para fazer, né? Ficou 9 eu lia meses. muitos capítulos por dia. E aí eu começava a ser confrontado, mas isso aqui eu nunca fiz. Mas isso aqui eu nunca tinha visto. Mas isso aqui eu nunca pratiquei. Aí eu fui entendendo que a vida que eu levava era uma vida de doutrina e religião, não era uma vida de prática de princípios. Por isso que hoje eu prego muito sobre princípios, porque eu entendi que o que me fez viver as maiores decepções e perdas da minha vida foi quebrar princípios, porque seguir a religião eu sempre segui. Entendi. Então, a gente quer botar a culpa em Deus em coisas que, na verdade, a gente não fez, deixou de fazer. Então, eu comecei... Salmos começou a fazer sentido para mim. Você vê um homem poderoso como Davi orando, Senhor, eu queria ter asas para voar como uma pomba e desaparecer. Senhor, minha alma está na angústia, meus inimigos me perseguem sem causa. Você não consegue imaginar um homem tão poderoso como Davi, segundo o coração de Deus, falando isso, até você passar. Quando você passa, você fala, opa, eu tô me identificando com isso aqui. Provérbios começou a fazer sentido. Eu falei, caramba, eu quebrei por um monte de princípio que está em Provérbios e eu não pratiquei. Então, naquele momento, sem perceber, Deus estava me formando um comunicador, um pregador. Porque começou a entrar, debaixo de uma experiência de dor, um propósito muito grande. E eu lembro que eu me ajoelhei e falei, Deus, se você me levantar, ninguém que passar pela minha vida vai sofrer o que eu sofri. Eu vou ensinar essas pessoas a não passarem pelo que eu passei. Por isso que hoje eu falo muito de vida emocional, vida financeira, porque foi o que mais me machucou. Né? E de espiritualidade, porque eu duvidei de Deus. Né? Então, começaram a acontecer vários milagres na minha vida. Eu acredito em milagre por causa disso, não porque me contaram, mas porque eu vi na minha vida. Então, eu falei, vou começar a escrever um livro, já que eu estou em casa. Eu sempre tive um sonho de escrever um livro. Vou começar a escrever. Muita gente caçou de mim. Eu mostrei para uma líder na época. Ela falou, mas você é um cara quebrado. Quem vai querer ler esse livro, né? E tal. Caçou muito de mim. E eu continuei escrevendo. E mandei para o Dr. Augusto Cury o que eu tinha conhecido ele na época da empresa. Das viagens, né? Mandei para ele. Ele me chamou para casa dele. Fiquei 3 dias... na cidade dele lá, e ele leu e falou, olha, tá ruim, mas você tem muito talento, você nasceu para isso aqui. Eu vou te ajudar, escreve que eu vou te ajudar. Eu escrevi, ele fez a indicação de contracapa do livro, me ajudou a construir a ideia de escritor que eu sou hoje. Lancei, e quando eu estava escrevendo o livro, duro, sem assim, condições nenhuma, eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, de uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, e falou, olha, tô sabendo que você está escrevendo um livro de desenvolvimento pessoal, mas é com princípio bíblico, né? Eu falei, quem te deu o meu telefone? Foi o fulano, ele falou o nome de um cara que eu conhecia.
Aí ele falou assim, você tem como entregar aqui 600 livros? Eu falei, mas eu tô escrevendo ainda. Você apressa, porque eu vou depositar já na sua conta. Aí foi tipo assim, 20 mil reais. Imagina, Tipo, eu como quebrado. assim? E eu falei assim, Deus existe. Deus existe. Agora, uma coisa que é importante lembrar. Nessa semana, 5 dias antes, eu estava sem fazer nada em casa, esperando uma resposta de Deus. Eu falei, Janine, minha esposa, quanto é tudo que a gente tem? Aí ela falou assim, tudo que a gente tem é 100 reais. A gente ficou basicamente 9 meses comendo miojo. E eu sempre falo isso, que um dia eu vou escrever um livro chamado Um Miojo para Dois. Que é a história dos 9 meses, eu e minha Janine, minha esposa, em casa. Caramba. E ela falou, tem 100 reais, que é pra gente comer alguma coisa e tal. Eu falei, me dá esses 100 reais aqui. Eu peguei, eu lembro que era 2 horas da tarde, um calor, eu morava no Rio de Janeiro. E fui andando pela rua e a primeira igreja que eu vi aberta, eu entrei. Tem pouquíssimas igrejas abertas para quem realmente está desesperado, tá? Porque não tem hora para você querer se matar, não tem hora para você estar em depressão e tal. Então, eu entrei numa igreja que estava aberta, tinha 7, 8 pessoas. Uhum. E o pastor que estava falando falou assim, eu fui criado na igreja, mas eu entrei na igreja com raiva, com 100 reais no bolso. O pastor que estava falando assim, olha, eu entrei na hora da oferta. Nossa. Ele falou, talvez tudo que você tenha seja 100 reais. Aí eu falei assim, cara, esse cara não vai conseguir me enganar. Eu sou nascido na igreja, já conheço tudo isso. Esses 100 reais é tudo que eu tenho. Aí ele falou assim, mas eu tenho certeza que você não quer trazer porque você acha que vai perder. Por que você, de uma vez por todas, não desacredita a Deus? Dá o dinheiro e fala assim, se Deus não fizer nada, a partir de hoje eu não acredito mais. Eu falei, tudo que eu preciso. Eu tava doido pra desacreditar. Você tava doido pra provar, né? Eu falei, tá bom, é isso mesmo. Ele tava pregando, mas eu tava, é pra mim, né? Uhum. Peguei os 100 reais e levei. Aí ele pegou minha mão. Falou assim, ó, daqui a uma semana você vai voltar pra dar o seu testemunho. Aí eu falei assim, ó, tá bom. Nossa, que revelação 5 dias do depois, Espírito. 5 dias depois eu recebi essa ligação, comprando 600 livros que eu nem tinha escrito, acabei de escrever errado, rápido. Ele depositou na minha conta um dia depois, sem eu ter entregue os livros. E eu falei, era um grande sinal. Caramba. Então hoje eu sou um cara generoso, com tudo que Deus me pede, porque eu vi que Deus honra a generosidade. Hoje eu sou um cara que acredita em milagre, em palavras proféticas. Eu acredito em você ajudar o próximo. Eu acredito no poder da educação, porque a educação me levantou. Nessa época eu comecei a estudar, estudei o coach, estudei tanta coisa que me ajudou. Tudo vem de Deus, todo conhecimento vem de Deus. Muita gente fala assim, mas isso aí é para centrar no homem. Centrar o quê no homem se tudo vem de Deus, gente? Não tem jeito. O médico que está lá, que tudo vem de Deus, não tem jeito. Exatamente. Entendeu? Tudo vem de Deus e tudo volta para Ele. Nós temos emprestado, né? A gente tá passando por um tempo Todo aqui, conhecimento, seja ele qual for, tudo vem com a bênção e com a permissão de Deus, tudo sai dele.